Como despertar o gosto de estudar no seu filho? Ensinar uma criança a gostar de estudar é um processo que envolve criar um ambiente positivo de aprendizado e mostrar que o conhecimento pode ser prazeroso. Pais e mestres devem se esforçar para despertar na criança o gosto de estudar, despertar o interesse. Felizes serão os pais que suscitarem a curiosidade intelectual da criança, o gosto do saber. Para quem não sabe, a curiosidade ela é o alimento da inteligência. Ela é um sinal de inteligência e o seu alimento também. Então, responder às curiosidades e buscar, levar a criança a pesquisar e buscar nos livros é alimentar a inteligência e vai criando também o gosto pelo saber, o gosto de saber as coisas. Se todos preferem um trabalho que dá gosto, a criança ainda mais, pela debilidade da sua vontade em formação. Crianças não têm a vontade formada. Quem forma essa vontade são os pais, porque se essa vontade não for formada adequadamente, ela sempre vai fazer, vai preferir sempre o que gosta, sempre o que o agrada. E vocês sabem que na vida não é assim, não é só o que gostamos e o que nos agrada. Também enfrentaremos coisas que não gostamos e que não nos agradam também. Então, por isso que deve ser formada a vontade da criança desde cedo. Devemos levar o educando a um dia conhecer os motivos superiores do trabalho, levá-lo a experimentar a satisfação do dever cumprido e ao incomparável conforto da consciência tranquila, a sentir a sua consciência tranquila com as atividades e os estudos já resolvidos. Devemos também ensinar as crianças desde cedo que o dever supera o gosto, que há trabalho penosos e que a vida não é feita apenas de tarefas agradáveis. O educador, que é o pai e a mãe, colima o culto ao dever. Colima significa apontar. Então, você, pai e mãe, deve apontar a criança ao culto ao dever. E você também deve saber que a criança vai sempre preferir o sensível e o agradável. Por isso, temos que dar aos trabalhos aspecto interessante. E esse interesse tem que despertar nas crianças a atenção, proporcionar prazer e gerar afeição às atividades. Para o estudo, é muito importante despertar esse interesse. E como você pode despertar esse interesse pelo estudo no seu filho? Aqui eu vou falar sobre algumas dicas que vão ajudar muito você e a criança nesse processo. 1. Torne o aprendizado prazeroso, usando jogos educativos, aplicativos interativos e atividades lúdicas. Faça também atividades práticas, experimentos científicos simples e brincadeiras matemáticas. 2. Conecte o estudo à realidade. Relacione os conteúdos estudados com as coisas do dia a dia. Mostre para a criança que o conhecimento pode ajudá-la nas atividades e nos seus interesses. 3. Estimule a curiosidade. Como eu já falei antes, a curiosidade é o alimento da inteligência. Então, alimente a inteligência do seu filho por meio da curiosidade, respondendo às suas curiosidades e levando a buscar, a investigar e a ler sobre outras fontes que alimentam sua curiosidade também. 4. Crie uma rotina de estudos agradável. A rotina de estudos para despertar o interesse e criar gosto de estudar no seu filho é muito importante, porque a rotina vai criando o hábito de estudar todos os dias, estudando, todos os dias determinando um horário de estudar, deixando ela reservada, sem distrações, em um local reservado para ela poder se concentrar ainda mais, ter atenção e foco nas atividades. 5. Dê o exemplo. Mostre para a criança que você também gosta de estudar, lendo, pesquisando, se interessando por novos assuntos. 6. Valorize o esforço e não só os resultados. Elogie a dedicação e a persistência da criança. Mostre que os erros também fazem parte do aprendizado.
7. Estimule a autonomia. Deixe a criança escolher alguns assuntos que ela quer aprender. Assim ela vai se sentir mais segura e vai gostar ainda mais de estudar. 8. Faça atividades e estudos intercalados, sempre fazendo um que ela gosta mais e outro que ela gosta menos. Se o aprendizado for tratado como algo prazeroso e não como uma obrigação chata, a criança vai despertar espontaneamente o gosto de estudar. O que é estudado com gosto mais facilmente se compreende e se conserva. E quando o trabalho prende, a criança fica no que está fazendo. A mão está no lápis, os cadernos estão ali, mas ela mesmo não está longe. Mente, atenção, preocupações íntimas estão tomando de conta da mente dela. E como que ela pode aprender dessa forma? Não tem como aprender assim. E mesmo quando ela se esforça, o esforço a cansa e o cansaço lhe diminui a capacidade de aprender e de retenção. E ainda é pior se ela estuda sob pressão de ameaças e de castigos, porque as ameaças e os castigos mais atrapalham do que ajudam. Aqui mesmo em casa eu tive experiência assim com a mais velha. Quando a gente colocava pressão nela, ela travava, ela não ia para frente, ela não conseguia. Se ela sabia da resposta, mas mesmo assim ela se confundia. E quando a gente foi deixando isso de lado, ela foi criando espontaneamente. O gosto pelo estudo. Hoje ela estuda com mais gosto, estuda às vezes sozinha, às vezes lhe ajudo bem pouco, porque eu cultivei nela o gosto de estudar. Mas se há algumas exceções no caso de crianças que não têm limite, de crianças que não têm hábito, de crianças que querem se divertir, fazer outras coisas e não querem saber de estudar. Nesse caso aí, há a questão de ameaças e de castigos para ajudar e para despertar nela o gosto de estudar. Tem que ensinar para a criança que há hora para tudo, a hora de estudar, a hora de brincar, a hora de assistir e não fazer só o que ela gosta todo dia, todos os horários. Sempre tem que dividir os horários dela. Quando a criança não tem rotina e hábito para estudar, tudo fica mais difícil. Quem deseja uma sólida formação intelectual para o seu filho, tem que começar despertando o gosto pelo estudo. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostaram, curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Até mais!